Olá, muito boa noite, 21 horas e 9 minutos desta terça-feira, 13 de junho de 2017. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. Para onde mais Canizio Idol vai? Para o mundo todo, através da internet, valetvplay.com, e também no aplicativo do teu celular, põe ali no Play Store Vale TV, e no Facebook também para o mundo todo, na Vale TV. Entra lá e assista este programa maravilhoso, das 21 às 22 horas, Estação Hamburgo, junto com meus queridos amigos e colegas aqui da bancada. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa terça-feira. Pega em Capão do Leão, Canizio. Pega Capão do Leão, pega em Curaçao, pega. Curaçao ali? Entre Curumim e Arroio de Sal, ali, também. sabe? Também pega. E Flores da Cunha, Recife, Poços de Caldas, não é? Pega também no Leblon, onde está a dona primeira-dama, ex-primeira-dama do Sérgio Cabral, em casa, né? Ela foi liberada hoje, ela está assistindo. Ela está em casa. Ela está em casa. Cabral não foi junto. Cabral não foi, né? Então, E também não tem mais. Não, Parece que sofre de malária, rapaz. Malária, inclusive agora ele vai ficar 14 anos na primeira condenação, e depois tem outras aí, se Deus assim Se permitir. pega no Leblon, pega também em Lincoln. Sim, Lincoln, Nebraska, USA, Sim. onde mora o Rodrigo Felipe, mandando mensagens aqui para nossa bancada, está na nossa audiência. O Rodrigo teve a loja dele aqui em Novo Hamburgo assaltada recentemente, ficou muito chateado, muito decepcionado. Acerta informática ali na frente do shopping, né? Já foi para lá muito decepcionado com o Brasil e com o Novo Hamburgo especialmente. E infelizmente as notícias só pioraram para ele a partir daí. Márcio Guerra, muito boa noite. Muito boa noite a todos, um prazer Feliz. novamente estar aqui. Depende por quê. Como é que estão as ruas da Lomba Grande? Eu sabia que hoje tu preparou uma resenha. As luas da Lomba espaço, Grande? né? As luas da Lomba As Grande? estradas vicinais da nossa cidade. Não tem nem o que Tem comentar. vídeo disso hoje, é Eu isso? tive, vamos dizer, eu tive Narrada, tem vídeo? Tem vídeo de lá hoje. Olha. Eu tenho acompanhado que o pessoal está perdendo um pouco a vergonha e está começando também a postar no grupo, né? Porque sempre era só eu batendo. Parecia que só tu morava Não, no só a estrada onde eu passo parecia ruim, né? E aí a gente era inclusive combatido por alguns, dizendo que isso era oposição ao governo, que isso, que aquilo. Mas agora as outras pessoas estão indignadas, eu acho que passou do limite a indignação dessas pessoas, né? E elas estão se expondo. A situação, né? A situação toda, né? A indignação é resultado. Elas estão começando a se expor porque elas não aguentam mais. Então quem antes não gostava de se expor está começando a se expor, né? O Márcio vem dizendo há bastante tempo aqui que o que tem que se fazer lá é um contrato emergencial para ajeitar definitivamente, porque a tendência de mais chuvas pela frente, numa situação ainda mais caótica. Né? Eu de novo na sexta-feira eu tive uma conversa, claro, parou de chover. A entrada da minha casa também estava ruim, a parte que chega até a minha casa também estava ruim. O que eu faço? Eu mando arrumar. Né? Liguei para a pessoa que me atende com a Retro, estava com a Retro lá, foi com a Retro. E claro, depois ele fez o serviço ali, final de tarde, na sexta-feira, ficamos quase 3 horas conversando, né? De testas francidas, não, amenidades. Só que inevitavelmente as estradas. Ele, como um operador, tendo uma empresa com 3 ou 4 escavadeiras, sabe o que está fazendo, sabe o que está dizendo, né? E apontou de novo os mesmos erros. A forma de fazer, a forma de ajeitar a estrada, a falta de colocação de material, que não é só dar uma lambida na estrada sem colocar material. Uma lambida. É o que eles fazem. Eles dão um sabão, como é que vai lamber sabão? E aí eu acumulo pro lado. Na primeira semana. Aí tu tá com a estrada ruim, daí eles passam a patrola, empulam tudo pro lado, aquilo acumula do lado, vira uma barreira para a própria água da estrada que não cai mais para a calha lateral. É uma coisa impressionante o que fazem lá. É mais importante a gente reconhecer os pontos onde essa administração municipal acerta e eventualmente onde existem pontos a serem reparados. Esse definitivamente é um ponto que precisa ser reparado. A gente está muito contente, próxima quinta-feira a gente vai ter aí a reinauguração do nosso parcão, entrega para a nossa comunidade, excelente notícia. Ontem a prefeita anunciou 9 milhões por ano em investimentos para encanamento, para canalização.
evitando assim, uma série de problemas de falta de água, é uma substituição de parte da nossa rede. Isso dá 36 milhões de reais ao longo de 4 anos, é um número maiúsculo, mas a gente também precisa, em alguns momentos, dizer, gente, vamos cuidar com muito carinho da nossa Lomba Grande, são 2/3 da área da nossa cidade, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Vamos, antes de apresentar o vídeo, apresentar nossos outros 2 membros da mesa. Hoje, com muito carinho, a gente recebe a doutora Paola Rosbraun. Muito obrigada pelo convite. Que só não é mais reluzante nesta bancada do que o Canijo, né? Porque esse cabelo do Canijo reluz Tá lindo. muito mais. Tá muito bonito. Muito bonito. Adorei. São luzes, né, enfim, né? Mas isso aí é respeito das outras pessoas que ficam falando. Não dá bola para os pessoas. Doutora, seja muito bem-vindo, grande prazer ter a senhora novamente. Obrigada, Rodrigo. Muito contente de estar aqui hoje. E vou falar um pouquinho de umas questões de gênero hoje. Quer dizer que nós homens temos que sair da bancada, não? Não, depende. Vamos ver como é que vocês vão reagir. O Canijo normalmente não se comporta bem quando fala sobre isso. É? Eu vou me controlar, eu prometo. E sem piadas machistas hoje, Canijo, tu vai apanhar hoje. Sem piadas machistas. Por favor. Não, eu faço feminista, machista e tudo. Piada é piada. Piada, né? Piada vale. Vale? Vale. Algumas não valem. Algumas não valem. Só não de advogado hoje, né? Politicamente. Não, advogado e mulher e de mulher hoje não vale. Não, tranquilo. Eu vou contar de homem. Não, Canijo, não. Piada politicamente incorreta não pode. Não mais. pode. Não, o pessoal não deixa. Sempre tem a patrulha aí do politicamente correto, cuidando dos politicamente incorretos. Falando em politicamente, o novo presidente do IBGE fez uma pesquisa, mandou fazer uma pesquisa. Isso é piada, né? Piada. Tá bom. É uma piada. Mandou fazer uma pesquisa entre os brasileiros para ver o que os otimistas, os pessimistas estão achando com a atual situação econômica. Sim, com a atual situação econômica. Aí saíram a campo e voltaram depois de 2 semanas com a resposta, o resultado da pesquisa. Ele perguntou para o pesquisador, e aí, como é que foi o resultado? Vamos começar pelos otimistas. O que os otimistas pensam do Brasil, o que esperam? Não, os otimistas acham que logo nós vamos estar comendo cocô, todo mundo, todos os brasileiros. Aí, mas eu perguntei os otimistas. E os pessimistas, então, ele perguntou, o que acham? Não, eu já acho que o cocô já não vai dar para todo mundo. Que barbaridade. Doutor Alberto Fernando Becker Pinto, muito boa noite. Prazer boa noite, Rodrigo. Aqui. Boa para noite. Completar essa banca de advogados, a bancada boa de noite advogados aos aqui hoje. colegas de bancada, os colegas de profissão, doutor Márcio, doutora Paola, que a gente é amigo de longa data, foi colega de estágio. Legal. Rodrigo, também, que é meu amigo de longa data e foi colega também de faculdade. Canijo, que é nosso amigo. É sempre, Rodrigo, uma alegria renovada poder vir aqui a Vale TV. Tem um senso de pertencimento muito forte a essa casa. Sempre que vem aqui é uma satisfação, é uma honra poder compartilhar contigo, participar da construção desse projeto, desse trabalho de tanto valor que tem para a nossa cidade, para a nossa região, e que é tão necessário, né, e tão caro para Novo Hamburgo. Tem ido a Lomba Grande, doutor? Muito pouco. Então vamos olhar como é que está a situação lá. Que rua é essa em março? Eu não lembro, eu vi o post, mas eu não guardei qual é. Mas eu acho que é a estrada que vai para o Valarrai, se não me engano. Roda para nós aí, faz favor. Opa. Aberto o microfone? Ô Márcio, mas isso aí é rua ou é rally? Isso é um rally, né? Eu ultimamente... Tem que ter uma 4x4 para passar por aí. Meu brinquedo lá que eu usava para fazer trilha, agora eu tenho o prazer de andar nas estradas com ele, como se eu estivesse em trilha. Está parecendo as estradas de Santa Catarina, entre praias. Aí passa ônibus, né? Pois é, parece que vai sair na Pinheira. Aham, Mas isso é em Siriú, Novo Hamburgo, Praia do Rosa. Se não fosse o sol naquela posição, eu ia achar que era na lua. Mas isso é em Novo Hamburgo? Isso? Lomba Grande é Os Novo Hamburgo, postos porque também, né? Fica complicado. às vezes até acho Tem que os não postos sabem, também né? para descarregar. Mas, vou combinar o seguinte, me avisa onde é que eu não quero ir para lá por enquanto, se não arrumar. O Copete, se a gente mostrar esse Copete, ele corre para lá. Ele não pode perder um rally nunca. É Gente, que horror impressionante ali, ó. isso aí, né, Tia? É impressionante. O vídeo está em loop? Já é a reprise dele, né? A repetição dele, né? 15 segundos. Eu não vou falar em números aqui, tá? Mas desde janeiro é a segunda vez que uma revisão bastante complexa tem que ser feita na suspensão do meu carro. Ah, claro, né? E é caminhonete. É Imagina feita que para tem isso. conseguido cobrar isso. É uma caminhonete 4x4, né?
E as peças que estragaram são justamente peças que não estão suportando essa situação de estrada. Mas tu tira uma notinha e tu encosta no setor administrativo e financeiro, na prefeitura ali. O problema é que eu vou estar cobrando de ti e vou estar cobrando dos outros. É verdade. Esse é um post da Violeta Campos. Impressionante, né? A Violeta é moradora da Lomba Grande, é isso? Pelos amigos dela que já reconheci aqui o Caio Lentz, que também é da Lomba Grande. Mais de 175 curtidas no post. 38 comentários, evidentemente, nenhum deles feliz com a situação, né? Passamos por ali hoje, mesmo com uma Ranger 4x4, não dá para imaginar coisa pior, horrível. Vergonha Novo Hamburgo, meu bairro tá assim também. Fui hoje também um absurdo, cair num buraco, sair de um, entra no outro pior. Péssimo. Todas as estradas de Lomba estão um caos. Tem buraco nos potreiros esperando vaga na estrada. Nossa, que isso. Chuvas, sim, mas a falta de uma manutenção prévia, de patrulhamento adequado, pioram muito a situação. Se for feito como deve ser, as chuvas não provocariam tanto estrago. Pelo menos das principais vias de Lomba Grande poderiam receber pavimentação. Algumas poucas têm, mas ainda há muitas vias movimentadas que são de terra. Mais uma aqui, fiasco. Ó, pior que não é só teu bairro, infelizmente minha rua está intransitável. Está intransitável Ninguém faz nada, obra pequena não dá lucro para os políticos, pois não é bom. Daí é por tua conta, tá, Ivo Machado Paz. Esses governantes ou que se dizem governantes não sabem onde fica a Lomba Grande nem o Rincão. E aí vai, né? Um jeito Novo Hamburgo de ser, já misturam tudo, já falam. Ó, Ayrton dos Santos, querem falar do Ayrton dos Santos, um prefeito da minha cidade. Aí o pessoal aproveita também para desvirtuar a discussão e para ir para outros lugares. Não, isso não constrói absolutamente nada, muito pelo contrário. O que vocês querem, na verdade, é poder andar por ali. Daí parece que tudo é ruim, não é verdade também, né? Mas tem muita coisa muito boa acontecendo na nossa cidade. Maravilha. Doutora, já traz essa pauta para nós. Posso trazer então, já que eu sou mulher, então vou começar. Pode botar fogo na fogueira aqui. Bom, eu queria trazer para vocês uma situação que ficou bem exposta nas mídias sociais há um tempinho atrás, algumas semanas atrás, que foi a situação da ministra Carmen Lúcia reclamando que não deixam elas falarem lá no Supremo Tribunal Federal. São duas ministras, né, Beto, atualmente no Supremo, a Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, e a Rosa Weber, né, que é ministra também. E em uma sessão de julgamento, lá pelas tantas, uma ministra foi interrompida, a Rosa, e daí a Carmen Lúcia chamou a atenção do ministro que interrompeu, que foi, acho que o Lewandowski ou o Fachin, não me lembro exatamente. Tô tomando cuidado para não te interromper aqui. Tá, tu sabe, isso aí. Mas é o seguinte, ó, não, tu me ajuda. Venho treinado de casa. Ele é bem treinado em casa, isso é importante. Mas assim, eu não me lembro o nome dele, o Lewandowski e um outro ministro, acho que era o Fachin, e ela disse assim, não, a Carmen Lúcia chamou a atenção e disse não. Daí o ministro esse disse assim, não, eu vou então conceder uma parte para a senhora. Não vai conceder uma parte, é a vez dela de falar. E daí ela aproveitou para falar que, conversando com uma ministra da Suprema Corte Americana, a ministra de lá perguntou como era essa questão, né, de gênero no Supremo Tribunal Federal, como elas encaravam isso, porque lá também acontece. E daí ela disse, não, aqui eles não, em geral, não nos interrompem, é porque eles realmente não nos deixam falar. Né? Então isso veio muito à tona, inclusive com duas terminologias que estão em voga agora, que é man-interrupting e mansplaining, man-explaining, que são junções, assim, man-interrupting é uma junção da palavra interrupting em inglês, que é interromper, interrupção, com a palavra man, homem. Então, em que medida os homens costumam culturalmente interromper as mulheres nos mais diversos ambientes, porque eles pensam que eles têm esse direito, né? Essa coisa cultural mesmo, e que, evidenciado lá pela ministra do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, sofre isso. Imagina nós, mortais, né? Em várias instâncias, como sofremos isso também. Vocês podem interromper, porque aqui é um ambiente de debate. Não querendo interromper, mas no Supremo, um ambiente de tão alto garbo e elegância, isso acontece. Acontece.
Onde tem lá o Gilmar Mendes. Não, mas assim, não, falando agora assim, só na questão de gênero, né, sem entrar nas outras questões, às vezes isso é muito indelicado. Eu sou muito bem treinado, eu tenho mais ou menos a mesma filosofia do Dr. Alberto, assim, eu interrompo normalmente, eu sou um man interrupter, como é que é? É um Faustão quase. Man interrupter. Every time, mas só com os homens mesmo. Com as mulheres eu sou bem acostumado a respeitar e deixar falar. Não, é claro, tudo tem... Mas aí também vem um pouco de uma noção de cidadania, né, doutora? Com certeza, mas assim... aí tem outro ponto, né, que deu alvoroço justamente porque as feministas também estão exagerando agora, né, porque as mulheres interromperam os homens desde sempre, enfim. Mas assim, tudo tem exagero, tem, né, os extremos, mas é uma questão que acho que tem que ser trabalhada, né, e o exemplo tem que vir de cima, né. Verdade. Até essa negativa de que isso acontece, tentando fazer sempre que as coisas pareçam o extremo oposto, tá? Então a mulher vai ter que falar sozinha, ou então, não sei o quê, porque as feministas estão exagerando. É uma forma de negar o problema e de não enfrentar isso. Aprendi com um grande amigo meu, participação muito importante na minha vida, que é o Fernando Schneider, que somente a realidade nos dá potencial de enfrentamento. E eu fui apresentado, acho que essa realidade desde sempre na minha vida, eu venho de uma família com o privilégio de conviver com mulheres fortes, né? E que enfrentaram e seguirão enfrentando todo tipo de preconceito. A minha mãe, que atua na cena do Poder Judiciário como combativa membro do Ministério Público e que não tem também o costume de se permitir ser interrompida por homens, fala por 2 horas a fio no plenário, e, enfim, ninguém pode mesmo interromper. E a minha esposa, que atua na área da psicologia e que é uma ferrenha defensora do feminismo, de combate à misoginia, ao preconceito de todo gênero, preconceito de ordem afetiva, étnico-cultural, de orientação afetiva, sexual, o que seja. Enfim, isso é uma coisa que a nós, homens, é muito difícil, né, de enfrentar e de ter um debate franco, sincero e necessário. Eu aprendi com essas duas mulheres que eu admiro muito, que é minha esposa e minha mãe, por exemplo, que o feminismo ele não é só uma causa das mulheres, ele é uma causa da humanidade, porque eu quero viver num mundo onde que os meus filhos tenham de mim um mundo menos preconceituoso, menos machista, menos elitista, menos segmentário no sentido social, com menos misoginia e que possam ter essa noção de respeito desde casa como eu tive, né? Diz o Cortella, né? Os filhos que o mundo que a gente vai deixar para nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo, né? E eu acho que isso faz parte da educação familiar, entender desde casa, desde aquela forma como o pai trata a mãe no carro, como um irmão trata a irmã, enfim, para que a gente não tenha ali na frente o mundo como tem hoje. Os homens têm muita dificuldade de perceber essas graves e não pequenas violências diárias que as mulheres sofrem no trânsito, dentro dos fóruns, dentro dos hospitais, enfim, né, da forma como são diminuídas em relação ao seu trabalho, em relação aos seus salários. E, portanto, não sentem a necessidade de militar em favor dessa causa porque ela não lhes toca num raciocínio muito superficial. Se a gente aprofundar um pouco mais, ele toca sim, porque isso aí afeta toda a realidade do mundo que a gente vive e gera, na verdade, cada vez mais que a gente... isso é uma coisa para quem é feminista, bota um rótulo nisso como se fosse uma coisa, as feministas. Não. Nós precisamos de um mundo que milite mais em favor dessa causa para que a gente possa formar gente melhor. Eu tenho dúvida apenas qual é o limite, porque eu também acho que algumas pessoas se sentem incomodadas com esse debate a partir do momento em que a gente, e aí estou fazendo o papel do advogado do diabo, sim, esse é o intuito. Algumas pessoas se incomodam com esse debate e eu vejo que realmente para elas não existe um preconceito em relação ao universo feminino. Agora, me parece claro que a gente precisa discutir, debater muito, porque tem muita gente agindo de uma forma cada vez está mais em voga isso.
também a Cris Manfro batalha muito sobre isso, minha esposa também discute a questão da área da psicologia, e que sempre estão muito afetas às coisas que acontecem no âmbito privado das mulheres, também no âmbito das suas famílias, e que gera muito sofrimento, que é essa nova fase agora de enfrentamento, dessa fase que eles chamam do empowerment, né, do empoderamento feminino. Do rompimento de com o romper com essas paradigma. barreiras e enfrentar. E não, porque a gente culturalmente foi se acostumando a deixar passar. Ah, não, mas é uma coisinha pequena e tudo mais, enfim. Sim. Como se fosse uma coisa banal. Não é. E a gente precisa, inclusive nós homens, botar o dedinho na moleira e em coisas que culturalmente a gente está com aquela vista cansada já de ver e acha que não tem problema nenhum aí, que tudo que está discutindo isso é um exagero, coisa não tem exagero nenhum. E assim, existem algumas poucas pessoas que exageram, mas muito mais exageros são cometidos contra elas. Sabe? Não só da violência física, na violência psicológica, na violência verbal, na forma como são objetificadas, e isso precisa acabar. E só para complementar, essa questão assim é difícil para a gente combater isso. A gente não quer se sobrepor aos homens. Eu acho que aquela não é a questão feminista no sentido do machismo contraposto ao feminismo, é a questão feminina, né? E a gente quer só que isso não seja mais um problema e não que as mulheres ocupem um lugar melhor ou nem nada disso, né? Mas a gente sabe que não são... não existe igualdade. Não existe, gente. Olha, eu participo às vezes de entrevistas de emprego, de coisas. A gente vê, a gente sente que isso existe ainda muito forte, né? A gente tem que... Direito à igualdade é exatamente trazer para uma forma igual os isso, iguais, né? Isso, respeitando as diferenças, né? E, enfim, propiciar e esclarecer e formas disso ser melhorado. Doutor Márcio, qual é o limite para isso? Eu fiquei aqui imaginando se a gentileza tem um viés machista. Então, sente ofendido com a gentileza, doutora? A gentileza tem um viés machista. Contextualize. Vou contextualizar. Quando eu estava entrando aqui, a Nara estava carregando uma mesa, um conjunto de cadeiras, ia passar ali pela porta, que eu achei que podia estar pesado. E aí eu fiz questão de pegar e levar lá para fora para ela. Assim como eu faço questão de quando eu chego num lugar, abrir a porta para minha esposa, chega num restaurante, chega num fórum. Eu não saio do fórum com ela, ao lado dela, sem antes me postar na frente da porta, abrir, deixar ela passar e então eu sair. Isso continua sendo aceito como uma gentileza ou isso passa a ter uma conotação machista de alguém pensar que eu estou fazendo por achar que a mulher não tem condição de fazer ou que ela é mais fraca ou alguma coisa que ela... Querosene da fogueira. A gente vai para um breve intervalo e a gente vai discutir isso na volta. O Copete está na audiência. O Copete está dizendo aqui, ó. Hoje eu seria excluído em definitivo do Estação Hamburgo? Claro que não, Copete, mas tu ia dar mais gasolina aqui para essa fogueira. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.